esse louvor muito lindo, né? Que nós gostamos muito, que diz que o Santo Espírito é o nosso amigo, né? Você possa declarar: Santo Espírito é o nosso amigo, que o Senhor vem fazer morar em nós, que o teu Espírito vem encher a nossa vida, que o Senhor possa ser nosso amigo, que você possa ser amigo do Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos tem concedido uma oportunidade mais para estarmos na sua casa, junto com os irmãos, através deste canal, para juntos cultuarmos ao Senhor, adorarmos o nome do Senhor, pois Ele é digno, irmãos? Somente o Senhor é digno de receber nosso louvor, nossa adoração, o nosso culto, estejamos aonde estiver, Nós devemos sempre engrandecer o nome santo do nosso Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, no livro, na Epístola de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 4, e os versículos 7, 8 e 9. Livro de Tiago, capítulo 4, e os versículos 7, 8 e 9, que diz assim, a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, e Ele vos exaltará. Nos ensina muitas coisas que eu estava meditando em casa, e a gente vai lendo assim Tiago, e dá a impressão, de que Tiago, ele é uma pessoa bastante dura, porque ele mostra, a realidade, da vida cristã, assim, nua e crua, ele não passa muito assim, ele não faz muito carinho, ele expõe a verdade, de certa forma assim, doa quem doer, mas isso nos ensina muitas coisas, nos traz assim esse senso de que a vida, a vida com Deus, a vida cristã, ela deve ser levada assim com muita responsabilidade, e a gente vai meditando assim, a gente precisa entender, que a gente vive uma guerra, o mundo, ele está numa constante batalha, a gente vive uma guerra, e a gente precisa assim tomar a decisão, se decidir de que lado a gente vai guerrear, sabe? De que lado a gente vai batalhar. Se existe uma verdade na Bíblia, assim, na Bíblia ela não existe um meio termo, Ou você é sujeito ao senhorio de Cristo, ou você é sujeito ao senhorio de Satanás, sabe? Não existe assim aquele que fica no meio termo, eu ainda não sei para que lado eu vou lutar, eu não sei para quem que eu vou servir, eu não sei para quem que eu vou batalhar, não. Ou você é de Deus ou você não é. E Tiago, ele fala, sabe, com bastante propriedade isso. E a gente vive assim, a gente vive no mundo, irmãos, no mundo cristão, que a gente precisa entender que a gente está vivendo uma batalha, sabe? A gente precisa entender, que nós temos um adversário, e que verdade é que ele não está brincando,
A gente precisa entender de que existe um inimigo que quer destruir a nossa vida, quer destruir a nossa família, quer destruir o nosso ministério, quer destruir a nossa vida, assim, e ele não brinca, sabe, nas suas guerras, nas suas armas, ele não quer nem saber, sabe? E a gente precisa entrar nessa batalha porque a Bíblia nos diz que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora, né? E eu fiquei meditando em casa porque para se vencer essa batalha, né? Tiago, ele começa dizendo, né? Existem alguns verbos aqui que eu achei bastante interessante, porque ele começa dizendo: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E, né, sujeitai-vos, pois, a Deus. Desculpa, eu adiantei um pouquinho aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Irmãos, acho que o primeiro passo que a gente precisa tomar ou dar, né, para a gente vencer essa guerra que a gente vive, a gente precisa se submeter ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. A gente precisa colocar a nossa vida totalmente à disposição de Deus. Sabe, a gente, infelizmente, irmãos, a gente, às vezes, assim, a nossa entrega a Deus, ela, às vezes, é de um certo ponto, assim, limitada, sabe? Às vezes a gente permite que Deus trabalhe na vida da gente, assim, até um certo ponto, né? A nossa entrega, a nossa abertura para Deus vai, infelizmente, às vezes a gente se abre até algumas áreas da nossa vida, sabe? Sabe, ó Deus, até aí o Senhor pode ir, sabe? Até aí tá de boa, mas ó, naquela área ali, sabe? Se o Senhor for mais a fundo, aí eu vou ter problema, sabe? Não vai ser fácil para mim, sabe? Revelar isso, me desprender disso, sabe? Não vai ser fácil para mim, Senhor, o Senhor trazer à luz essas minhas falhas, esses meus defeitos. Então, às vezes, né, irmãos, a gente vai vivendo assim uma vida com Deus assim bastante superficial, sabe? A gente não quer se sujeitar totalmente ao plano de Deus, aos propósitos de Deus. Às vezes a gente não quer, né, se sujeitar àquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. A gente quer servir a Deus, sabe? A gente quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas a gente não quer que realmente o plano de Deus, ou a vontade de Deus, ou aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida se cumpra. Porque muitas das vezes, aquilo que Deus tem, ou aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, vai, sabe, causa um choque, vai em contra, muitas das vezes, aquilo que eu acredito ser bom ou ruim. E Tiago, ele fala que não existe um outro caminho, sabe? Não existe um outro caminho para viver uma vida vitoriosa sem se submeter totalmente sua vida ao controle de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É o primeiro passo. Depois ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu estava lendo assim li esse texto, eu li essa frase, né, resistir o diabo, né, a gente no nosso país há um tempinho atrás aí ficou muito, existe uma palavra que foi muito falada, né, na mídia, nas redes sociais, quando eles diziam assim: nós somos resistência, sabe? Nós não aceitamos
esse governo, né? Não aceitamos isso, não queremos isso, não queremos fulano, né? Então nós vamos ser resistência, né? Foi a palavra que geralmente a gente se ouvia em redes sociais, né? A Bíblia fala assim para a gente, né, resistir o diabo. E eu fiquei pensando, porque às vezes a gente é bastante forte, né, irmãos? Assim, quando a gente entende assim que aquilo é, como eu posso dizer assim, eu tenho um ideal, eu tenho uma ideologia de vida, sabe? Eu tenho uma filosofia de vida e eu vou defender isso, sabe? Até a morte, vou defender isso com a minha vida, sabe? Independente. E as pessoas, elas, né? E quando alguém se manifesta assim com uma opinião diferente ou contra aquele jeito de ser, né? Essas pessoas, elas, né? Elas se opõem de um jeito tão ferrenho, sabe? São tão decididas naquilo. E eu às vezes assim, eu fiquei pensando assim, que às vezes assim, como cristão, né, como servo de Deus, né, como obreiro, como ministro, às vezes a gente deixa a desejar assim, sabe, quando a gente precisa defender, né, aquilo que a gente acredita, sabe. A gente, sabe, às vezes a gente está numa questão assim, de que é necessário expressar uma opinião, e às vezes a gente sabe que o expressar aquela opinião, né, que às vezes a sociedade entende como o normal, e às vezes a gente sabe que aquilo não é, sabe, não defende os nossos valores, não está de acordo aos princípios que a gente aprende na palavra de Deus, e às vezes a gente se acanha, a gente fica com medo, às vezes a gente tem vergonha de dizer. E eu acho que a gente precisa ser assim como cristão, assim, resistir, sabe? Resistir. A gente sabe que por detrás de todas essas filosofias, essas ideologias que a gente encontra por aí, existe um inimigo por detrás, sabe? Querendo apanhar a nossa família, sabe? Querendo destruir nossa casa. E a gente precisa resistir, sabe? A gente precisa resistir, sabe? A gente precisa ser firme naquilo que a gente acredita, sabe? Fico imaginando aquela casa, quando Jesus fala assim, que aquele que ouve a minha palavra e as pratica, né? Eu vou compará-lo a uma casa que foi edificada sobre a rocha, né? E a Bíblia diz que vieram os ventos, né? Vieram as tempestades, combateram aquela casa, mas ela resistiu firme, porque ela estava firmada sobre uma rocha. E às vezes as nossas raízes em Deus, muitas das vezes elas são muito, muito pequenas, sabe? Elas precisam ser mais profundas, sabe? A gente precisa arraigar, sabe? Estender mais as nossas raízes, nutrir mais as nossas raízes, para a gente poder resistir, sabe? Quando as coisas não saem bem ou quando somos atacados pelo mal. Infelizmente a gente vive às vezes, pode parecer forte, né, a palavra, mas a gente vive uma geração que muda de opinião muito facilmente, né, irmãos? E a gente precisa hoje, acho que mais do que nunca, sabe, defender os nossos valores, sabe? Eu acho que hoje uma das coisas assim, uma das frases que mais me incomoda como cristão hoje é esse negócio assim, isso daqui não tem nada a ver, sabe? Todo mundo faz,
sabe, eu acho que hoje na Bíblia, pecado é pecado, sabe? A gente não pode chamar uma coisa de insignificante aquilo que Deus chama de pecado. É verdade? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente vai aprendendo, irmãos, porque nessa guerra eu acho que o que nos garante às vezes uma vitória assim numa vida com Deus, né? O que faz a diferença na vida daquele que guerreia, né? Que luta, que batalha, sabe? Na obra de Deus, na vida com Deus, o que faz bastante diferença a sua postura, sabe? O jeito como ele, né? O jeito como ele se posta, o jeito como ele, sabe? A sua postura diante da luta, diante da dificuldade, diante das adversidades da sua vida, né? E diferente, né? Às vezes da filosofia do mundo, né? Uma guerra com Deus, ela se vence se humilhando diante de Deus, né? O versículo 8, né, Tiago, ele fala, ó, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, limpai as mãos pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. O versículo 9 diz, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que Tiago está dizendo para a gente assim aqui, né? Eu fiquei meditando em casa, assim, né? O tempo é curto e dentre muitas coisas que poderíamos encaixar aqui nesse texto, mas eu acho que uma coisa que Deus quer de nós é que a gente se quebrante, sabe? A gente precisa se quebrantar. O versículo 6 diz assim que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Começa dizendo a frase, Deus resiste aos soberbos. Mas existe uma qualidade assim no ser humano que destrói assim a resistência de Deus, sabe? Existe uma qualidade, assim, uma atitude no servo de Deus, ou naquele que se achega a Deus, existe uma atitude assim que amolece o coração de Deus. É aquele que é quebrantado, né? O Salmo de número 34, deixa eu achar aqui, 34, eu marquei aqui, perdi aqui, mas o Salmo 34 fala também que o Senhor ele não resiste aos quebrantados, e no Salmo 51 também, Salmo 51 e o versículo 17 diz assim, né? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Assim como no coração de Deus cria-se uma resistência para aqueles que são soberbos, mas para aquele que tem um coração contrito, uma vida quebrantada aos pés do Senhor, né? Toda essa resistência que existe no coração de Deus, ela se desmorona, porque Deus não consegue, né? Deus dá graça
àqueles que são humildes. E Tiago, ele termina dizendo, né? Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Sabe, a gente está vivendo assim um momento difícil e a gente precisa mais do que nunca, né, irmãos? Se humilhar diante de Deus, sabe? Se quebrantar diante de Deus, sabe? Expor a Deus todas as nossas misérias, todas as nossas fraquezas. A gente só consegue vencer essa guerra, irmãos, colocando a vida mesmo, sabe? Se sujeitando ao senhorio de Deus nas nossas vidas, sabe? Não existe assim uma outra receita, sabe? Não existe um outro caminho, sabe? Não existe o caminho mais fácil, sabe? Ou você entra por essa porta estreita que é difícil, é apertada, mas é a porta que nos leva à salvação, a uma vida com Deus, a uma vida, né, de prova, de luta, mas de vitória. Ou a gente, né, opta por escolher a porta mais larga e aparentemente viver no mundo com menos problema, mas ter toda uma eternidade numa perdição, né? Então, que a gente possa escolher o lado de Deus, né, irmãos? Porque Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, né, irmãos? E não existe nenhum ser no universo capaz de frustrar os planos que Deus tem para aqueles que se quebrantam diante dele. Amém? Deus abençoe, né? Que Deus continue dando vitória, que Deus, né, vá ao encontro da sua vida nessa noite, que o Senhor te dê a tua bênção, te dê vitória, te dê graça, que a bênção de Deus possa ser grande sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, né? Deus abençoe a vida do presidente do Parlamento, trouxe para nossas vidas. Nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus com este amor. E você possa orar juntamente conosco, aí onde você estiver, né? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus.
Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais uma noite de vitória que nosso Deus nos concedeu. Louvo a Deus por esta equipe abençoada, como tenho dito, que louva ao Senhor com legitimidade, pela exposição da palavra de Deus que o presbítero Daniel acabou de fazer. E nós, irmãos, temos procurado expor a palavra de Deus. A mensagem da igreja, a mensagem dos obreiros, dos homens e mulheres de Deus é a Bíblia. O importante é nós desejarmos isso, nós vivermos isso, nós termos isso. Uma igreja não funciona, irmãos, não funciona uma igreja se houver extremos. Se uma igreja for paparicada, se uma igreja for bajulada, se uma igreja for, enfim, ficar com toda aquela coisa melosa, ficar com medo da igreja, medo do pastor, ficar com bajulação, a coisa não funciona. E também o outro lado, se maltratar a igreja, se espancar a igreja, se judiar da igreja, também não funciona. Então a igreja não pode ser nem maltratada e nem bajulada. Ela precisa de ouvir a palavra de Deus, o cuidado de Deus. E nós nos alegramos, irmãos, porque durante toda a semana nós temos esses cultos transmitidos aqui. E nós sabemos que na igreja sede e nas congregações o nosso objetivo é uma coisa séria, é uma coisa sólida. O nosso objetivo é transmitir o cuidado de Deus, é a palavra de Deus, a pura palavra de Deus. Como disse a irmã Maria Helena Roberto, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe ricamente sua audiência, sua vida, a sua família. Oremos agora. Domingo nós apresentamos os aniversariantes da semana. Oremos agora pelo pai do presbítero Daniel, Benedito. Está fazendo um tratamento médico, um tratamento de pele, e nós vamos apresentá-lo para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Apresentemos também, irmãos, a nossa irmã Elisângela Vitorino, a filha dela, a Bruna, o genro dela, o Marcos, e os 3 filhos que eles têm. Estão passando por um momento de luta e adversidade. Irmãos, eu estou pedindo para o irmão, apresente a Bruna, filha da irmã Elisângela Vitorino. Estou pedindo para o irmão orar comigo agora. Apresente a irmã Elisângela Vitorino e toda a família, tá bom? E domingo, querendo Deus, 7h30 da noite, nós estaremos aqui novamente com um momento de louvor e mais uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra que o Senhor já nos concedeu. Nós estamos orando, amadurecendo, anotando os versículos direitinho, conforme o Senhor vai nos concedendo. Para domingo nós teremos uma palavra de Deus, mais uma para os nossos corações, em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então e agradecer ao nosso Deus. Me lembro também da irmã Cristiane de Cerqueira César. Está com um problema na garganta, e nós estamos orando pela serva de Deus também, em nome de Jesus. E além de vários outros irmãos. Oremos então, feche os seus olhos no seu lar, na sua casa. Vamos interceder agora para o nosso Deus. Senhor Deus, invocamos o teu nome e a tua presença mais uma vez, e agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. Agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ensina a confiar, a depender, é um Deus que nos recebe não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E de nós o Senhor espera a gratidão, de nós o Senhor espera que nós nos desviemos do pecado, que nós nos desviemos do mal, que nós possamos resistir ao mal, não para ter direito, não para ter acesso à tua presença, Deus, mas por gratidão, porque o Senhor já nos abençoou e nós estamos na tua presença em nome de Jesus. E agora o Senhor nos ensina a resistir ao mal, ao Senhor, não namorarmos com o mundo,
Nós somos a noiva de Cristo, a resistirmos o pecado e honrarmos o noivo a cada dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu cuidado para conosco. Senhor, eu te apresento o Benedito, pai do presbítero Daniel. Tenha misericórdia dele, Senhor, da sua mente, do seu coração, sua alma. Senhor, ajuda ele no nome precioso de Jesus. Abençoa, meu Deus, a irmã Cristiane, o presbítero Juarez. Meu Senhor, toma em tuas mãos este lar, glorifica o teu nome ali, Senhor, na vida da irmã Cristiane. Também, Senhor, a irmã Elisângela Vitorina, irmão João Vitorino, Senhor, e toda a família. Apresentamos ao Senhor a Bruna. Tenha misericórdia, Senhor, ali daquela vida. Livra do mal. Senhor, é o Senhor que livra do mal. Senhor, agora os irmãos estão intercedendo comigo. A igreja está intercedendo comigo, Senhor, pela Bruna. Nós levantamos um clamor, Senhor, pela necessidade que ela está enfrentando. Toma a Bruna nas tuas mãos, Senhor. A oração de um justo pode muito. Eu sei que tem muitas pessoas que estão orando comigo agora. Nós estamos levantando um clamor para que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. Abençoe, Senhor, o trabalho, todo o trabalho que nós fazemos, o culto que será transmitido amanhã, Senhor, no sábado, no domingo à tarde, no domingo à noite. Deus, glorifica o teu nome, abençoa o nosso povo, abençoa a tua igreja e aqueles que estão se esforçando para levar a tua palavra. Obrigado, Deus. Nós reconhecemos ao Senhor, nós te damos graças, somos muito agradecidos e o fazemos, ó Deus Todo-Poderoso, no nome precioso, no nome único do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Como Jesus é bonito, né, irmãos? A irmã Fabiana, nova convertida, batizou nos últimos batismos. Tem um filho chamado João Vitor, e ela é uma mãe zelosa, está cuidando. O menininho tem lá uns 6, 7 anos, e ele já está falando, como Jesus é bonito, né, mãe? Então, João Vitor, que Deus te abençoe, viu? Que você cada dia descubra mais o sabor, a beleza, o perfume desse Jesus tão bonito que nós servimos. Se nós servimos, vamos cantar mais um pedacinho do louvor e depois nós vamos dar a bênção apostólica para a glória de Deus. Deus te abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.